Provavelmente você já recebeu indicação de comer aveia, seja porque ela é rica em fibras, isso vai te ajudar muito na sua digestão. Tá com o intestino meio parado, come mais fibras, então a aveia é ótima para você colocar ali junto com as suas frutas. Ou então, você tá com colesterol alto, come aveia porque ela vai se ligar ali às moléculas X, Y, Z que vão ajudar a diminuir o seu colesterol. E o vídeo de hoje vai servir para desmistificar várias coisas que são ditas em relação à aveia. Eu já vou começar aqui falando sobre ela ser um alimento que basicamente não tem muitos nutrientes. Ela tem uma proteína chamada avenina que tem um potencial inflamatório muito parecido com o glúten, que eu vou deixar um vídeo no final falando sobre ele, e ela precisa de uma quantidade muito grande de agrotóxicos para ser produzida. Então aí o principal deles é o glifosato, e normalmente é encontrado na aveia uma quantidade 10 vezes maior do que o nosso corpo consegue tolerar de glifosato. Então você já deve estar se perguntando assim, nossa Pedro, então eu devo parar de comer aveia agora? Ou então eu continuo comendo, o que eu faço? O vídeo de hoje é para te explicar justamente sobre isso. A aveia, assim como a farinha, ela pode ser utilizada como exceção. Você gosta de comer um mingau de aveia, você gosta de comer aveia de vez em quando com frutas, tudo bem isso ser como uma exceção. Ou mesmo ser como uma transição da farinha para você parar de usar a farinha, que realmente é muito pior do que a aveia, porque ela é muito mais quimicamente processada, ela provoca reações no nosso organismo muito piores do que a aveia. Mas a aveia, ela também traz problemas, Um grupo muito grande de pessoas já identificadas em estudos, elas respondem à aveia com um pico de insulina, muito parecido com o do açúcar e da farinha. Então, às vezes a pessoa está comendo ali a aveia achando que não está tendo problema nenhum, ela vem escrito lá assim, não tem glúten. A aveia realmente não tem glúten. Se a aveia contiver glúten é por contaminação cruzada, Utilizou os mesmos equipamentos para manipular e etc, mas a aveia não tem glúten. Aí a pessoa vai lá e eu vou começar a consumir esse alimento aqui porque ele vai me fazer bem. Mas o que acontece é que se você tiver um uso constante de um alimento que provoca essa insulina e sempre para cima, pico de insulina, você está estimulando o seu corpo a armazenar gordura, porque é isso que a insulina faz no nosso organismo. Uma das funções dela, ela retira ali a glicose, o excesso de glicose sanguínea, a glicose fica alta no nosso sangue, Você já sabe que faz mal, por isso que seu médico fala assim, sua glicose está alta, a gente precisa baixar essa glicose. Por quê? Porque um excesso de glicose no sangue é prejudicial, é perigoso para o nosso corpo. Então tem que ter ficar num certo nível controlado ali. Para tirar essa glicose, a gente produz insulina. A insulina vai lá e retira essa glicose. Uma vez que os estoques estão cheios, o seu corpo começa a armazenar tudo aquilo que está chegando no seu corpo como forma de gordura. Então, você ficar ali dando pico de insulina toda hora, você está estimulando o seu corpo a armazenar o que você come em forma de gordura. Então, para um grupo muito grande de pessoas, a aveia provoca esse estímulo de insulina muito alto, provocando o que a gente chama de pico de insulina. Para um outro grupo de pessoas, a gente tem aí os níveis de intolerância até chegar na alergia, mas os níveis de intolerância, como eu disse no início do vídeo, a avenina, que é a proteína da aveia, ela também provoca um nível de intolerância em várias pessoas, que tem ali pequenas reações que começam às vezes com uma rinite, com o nariz correndo, com uma reação na pele, com um estufamento, com problema de gases, São diversos níveis que a pessoa pode ter aí de intolerância. A avenina traz esses problemas também para o nosso organismo, E ela é baixa em nutrientes, Você vai ver aí por uma das maiores indústrias alimentícias que existe, que é a PepsiCo, que é dona da Quaker, falando que a aveia tem muitos nutrientes, que tem zinco, que tem ferro, que tem um monte de coisa. Mas é mentira, porque ela tem uma quantidade muito baixa desses minerais e ela tem fitatos, Fitatos ali é uma substância que ela na verdade atrapalha a absorção de nutrientes, Então ela é um antinutriente porque ela atrapalha que seu corpo absorva, por exemplo, esses minerais das frutas. Então, se você comer aveia com as frutas, você poderia estar tendo um resultado muito melhor comendo as frutas sozinha. Mas aí você pode falar assim, Pedro, mas eu melhorei realmente minha digestão depois que eu comecei a comer um mamão com aveia de manhã, ou banana com aveia de manhã. Claro que você melhorou. Às vezes você estava vindo de uma alimentação terrível, comendo ali pão com margarina e tomando café com açúcar, e aí o seu nutricionista, o seu médico recomendou você começar a comer ali fruta com aveia, e aí você trocou, o pão com margarina por uma fruta com aveia e trocou o café com açúcar por café com adoçante, por exemplo. Óbvio que você vai ter melhoras. Por quê? Porque a fruta com aveia é muito melhor do que o pão com margarina,
que é inflamatório, que a margarina traz um monte de problemas ali para sua circulação, para o seu corpo, para suas glândulas e todos os problemas que da farinha que você já ouviu aqui no canal. Então, se você substituir ele por frutas e aveia, ótimo, é uma substituição realmente melhor do que o pão com a margarina. Mas você estaria super bem servido se você comer essa fruta sozinha. Ah, Pedro, mas e a quantidade de fibras? Você consegue uma quantidade de fibras muito grande já nos alimentos, né? Se você comer as frutas sozinhas, elas têm muitas fibras. Então você pode comer aí, né? Ah, comer um mamão com a banana, comer um mamão com a maçã, comer uma manga com alguma outra fruta, com a pera. Então você pode comer as frutas, ao invés de colocar a aveia ali nessas frutas, passe a comer 2 frutas. Então, ao invés de comer uma com a aveia, passe a comer 2 ou 3 frutas. Fiz um vídeo recente aí falando sobre quais são os alimentos riquíssimos em fibras, que a gente chama eles até de calorias negativas ou calorias zero, porque ele tem tanta água e tanta fibra que ele quase nem é considerado, né, que tem calorias. Então, essas fibras alimentam a microbiota intestinal, são importantíssimas para o funcionamento do nosso organismo. E a gente tem essas fibras nas frutas, nos vegetais. A gente não precisa de comer um farelo, né? Que se você olhar para a aveia, é basicamente uma ração, né? Você olha para ele assim, dá para um cachorro, dá para um cavalo, assim, é uma ração, né? Não é um alimento igual um mamão, uma pera, uma banana, uma manga. Então você não precisa adicionar ela. Ah, Pedro, mas eu vi uma receita de um bolo de banana com aveia, ao invés de usar farinha. É uma boa opção? Se você comer esse bolo de vez em quando, como exceção, ou então está substituindo a farinha porque você tinha costume de comer esse bolo sempre com farinha, sim, é uma boa opção. Mas, primeiro de tudo, se você quiser ter resultado de emagrecimento, né, resultado de saúde, pare o máximo possível de combinar essas receitas, né? Fazer receitinhas, juntar 4, 5, 6 tipos de alimento para fazer um bolo, por exemplo. Preocupe em comer elas na sua forma natural, né? Vai comer castanha? Come a castanha, mastiga as castanhas, ao invés de comer a farinha de castanha, que também é muito melhor do que a outra, mas é uma farinha. Ou seja, você ingeriu ali 30, 40 castanhas, né, em um pedacinho de bolo. Por quê? Porque você triturou ela inteira, ela triturada, né, ocupa um volume muito menor. E aí você tirou a mastigação ali das castanhas e colocou uma quantidade enorme ali naquele pedacinho de bolo. Então, você não precisa fazer receita para tudo. É um costume que a gente tem de querer fazer receita para tudo. Então, pode fazer o bolo de banana com aveia ao invés da farinha? Pode, mas prefere comer esse bolo de banana, né, que é uma delícia, às vezes no café da manhã do final de semana. Aí sim, você já está no final de semana, como exceção, e comer um bolo que é mais saudável do que se ele tivesse feito com farinha. Mas, se você achar que você vai ficar comendo, né, o bolo de banana com aveia no lanche da tarde, o mamão com aveia no café da manhã, né, a aveia com mais alguma outra receita, né? Isso ali, como eu disse no início do vídeo, dando pico de insulina o tempo todo por um alimento que poderia estar sendo descartado, né? Você vai ver como se você diminuir essa quantidade de aveia que você come, né, o seu rosto desinchando. Aconteceu isso comigo, né, até eu começar a estudar sobre esse alimento, né? Eu comia uma banana ali com aveia no café da manhã, parei de comer, não percebi muita diferença. Quando deu alguns meses eu comecei a ver vídeos antigos meus, meu rosto afinou, né, desinchou, e a única mudança que eu fiz foi a aveia, porque eu já tinha uma alimentação super saudável, mas a cada dia a gente descobre uma coisa nova, estuda, vê artigos científicos saindo, né, vê na prática clínica o resultado com os pacientes dando super certo. Começa a entender, né, por que a gente vê tanta propaganda de aveia nas televisões, né, porque tem uma indústria gigantesca ali, né, que a PepsiCo por trás, falando para poder comprar porque é saudável. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque se tem propaganda, precisa tomar cuidado, né? Você não vê ali propaganda, né? Você vê do supermercado falando para você comprar banana, né? Mas você não vê nenhuma propaganda falando, nossa, essa banana, no meio de um comercial, a banana é o melhor alimento. A maçã, o brócolis, a couve-flor. Você não vê propaganda desses alimentos. Não precisa, são alimentos naturais que sempre existiram, que fazem bem para o nosso organismo. Agora, começou a ver propaganda demais, né? Uma indústria, ele provavelmente tentando te convencer de alguma coisa, de comprar aquele alimento, sempre coloca um pé atrás, porque ela tem um objetivo econômico com aquilo, né? Ela quer lucrar. E se precisar colocar, como eu disse, muito agrotóxico para poder crescer e vender mais, ela vai colocar. Se tiver que fazer um plantio, né, que não seja sustentável, né, por causa dessa quantidade de glifosato, ela vai fazer. Se tiver que mentir, né, nos estudos falando que tem alguns nutrientes, ela vai fazer, assim como sempre fez, né? A indústria alimentícia, ela sempre fez isso, né? Comprou estudos, comprou sociedades médicas falando que alguns alimentos são mais saudáveis que outros. E aí, com o passar do tempo, né, essas cortinas vão caindo e a gente consegue ver a verdade.
Então o objetivo desse vídeo, né, não é fazer terror com nenhum tipo de alimento, né? Não quero que você pense assim, nossa, então não posso comer nada. Como eu disse, você pode comer tudo, desde que seja como exceção, né? Desde que a gente não dê várias pancadas no nosso organismo. Ah, Pedro, eu faço uma granola natural, que é super saudável, né? Tem um monte de semente, mas também tem aveia, né? Eu posso continuar comendo essa granola? Se você, né, for uma pessoa fisicamente ativa, que come essa granola, né, e não come mais absolutamente nada que faz mal no seu organismo, vai ter um impacto muito baixo. Mas se você come essa granola, né, que às vezes colocou um mel também, tem aveia, mas você no final de semana você toma uma cerveja, mas você no final de semana come uma pizza, mas dia de semana você sai tarde um dia com seus amigos para comer uma pizza num happy hour e também toma cerveja. Se no final de semana, né, na sexta-feira à noite, você sai com seu parceiro e toma um vinho. E aí, dia de semana, de vez em quando, você gosta de comer um salgadinho que tem no lanche no seu escritório, no trabalho. São várias pancadas sendo somadas com aquela granola. Então, a granola, se fosse só ela sozinha, realmente não teria problema. Mas você soma várias coisas e faz uma coisa que a gente chama que é de empilhar erros, empilhar problemas para o nosso organismo. Nosso organismo aguenta uma pancada, aguenta outra. Quando ele começa a ter que lidar com um monte de coisa, fica uma confusão no nosso metabolismo e ele não consegue lidar mais. E aí você cria uma síndrome metabólica, desregula seus hormônios e aí é uma cascata de problemas. Então, não é terrorismo alimentar, né? Você pode comer de tudo, desde que não seja em excesso e desde que você não some esses erros. Eu quero que você comente aqui embaixo. Você tem costume de comer aveia? Parou de comer? Vai fazer essa mudança aí na sua alimentação? Compartilhe esse vídeo, né, com alguém que come aveia todo dia achando que é super saudável. E lembre de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre glúten, se ele realmente faz mal para a saúde ou não. Até mais, pessoal!